Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que havia um centurião em Cafarnaum que foi ter com o Senhor Jesus porque o seu criado estava em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele foi ter com o Senhor Jesus e lhe disse: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O Senhor Jesus respondeu: Eu irei e lhe darei saúde, a passagem que nós lemos. E ele respondeu: Não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e ele ficará curado. Ou seja, esse centurião conhecia perfeitamente quem era Jesus, conhecia o seu poder, a sua graça, a sua glória. Ele não foi ter com qualquer um. Ele sabia que foi ter com a solução do seu problema. Ele estava convicto do poder e da unção que estava sobre Jesus. Não tinha dúvida alguma. E o Senhor Jesus ficou espantado. Ele disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque ele entendeu que a distância não é barreira para o poder de Deus, apenas uma palavra é suficiente. Não era necessário o Senhor Jesus pisar fisicamente naquele lugar. Espiritualmente, o Senhor Jesus, ele alcança o problema. Ele dá a solução, ele aniquila o problema. Porque ele é a solução para todas as coisas. E nós, quando vamos ter com o Mestre, qual é o nível da nossa fé? Será que nós temos tanta convicção? Será que nós temos a certeza, a plena certeza que Ele é capaz de fazer? Assim como o centurião de Cafarnaum, ele poupou o trabalho. Não, Senhor, não sou digno que entres na minha casa. E essa atitude, essa resposta dele mostra temor. Ele tem temor de Deus. Ele reconhece que ele é falho, que ele é pecador. Reconhece que o Senhor Jesus é santo. Na verdade, essa resposta dele revela muita coisa a seu respeito. A visão profunda que ele tinha sobre Jesus. Primeiro, eu sou falho e pecador. Segundo, ele é santo. Porque Deus, ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Deus, ele não compactua com o pecado. Ao nos aproximarmos dele, devemos ter a humildade de reconhecer que somos falhos, de reconhecer que somos pecadores e colocá-lo no seu devido lugar. A oração que o Senhor Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, começa com: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração começa glorificando o nome do Senhor, colocando Deus no lugar que Ele merece, que é acima de tudo, acima de todos, Ele é santo. Então ele entendeu, ele percebeu. Devemos nos achegar a Deus com o coração contrito e quebrantado, porque nós somos falhos e pecadores. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Por isso, sempre nas nossas orações, nós oramos, exaltamos o nome do Senhor e clamamos pela misericórdia. E
por causa da sua convicção, por causa da sua fé. O Senhor Jesus disse-lhe, vai, no versículo 13, quem quiser ler, pode ler. Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Arrimante que reboçarou. Por causa da sua fé, por causa da sua convicção. Por que nós também não temos fé? Por que nós também não acreditamos? Até isso nós podemos clamar a Deus. Há uma passagem que um homem disse, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Porque muitas coisas podem contribuir para a nossa fé ser pequena. Ou então estar abalada por um momento, por não entendermos o trabalhar de Deus, os planos de Deus. Muitas vezes temos momentos em que a nossa fé ela fica abalada. Mas saiba que Deus pode restaurar a nossa fé. Saiba que Deus pode renovar as nossas forças. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus fiel. É um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ele, assim como a mulher do fluxo de sangue, determinou, se tão somente tocá-lo, eu ficarei curada. Não foi preciso, antes mesmo de ela encontrar Jesus, ela já havia determinado, queria alcançar a cura, a libertação. Fés que movem montanhas. A palavra do Senhor diz que a fé, ela move montanhas. A fé faz o impossível se tornar possível. Porque Deus, Ele se agrada de um coração cheio de fé. A nossa fé dá crédito a Deus. A nossa fé declara a Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é infinitamente bom. Fiel para cumprir. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Porque há aqueles que também não acreditam. Nós precisamos manifestar a nossa fé para que Deus venha agir, para que possamos viver milagres. Um dos ingredientes para o milagre é a fé. Todo aquele que tem fé em Deus vive milagres. Eu não sei o que aconteceu na tua vida recentemente ou há um tempo atrás que abalou a tua fé, que tirou as tuas forças. Mas Deus nessa noite, Deus Ele pode trazer a força, o fôlego, a fé. Porque Ele prometeu na sua palavra que tudo o que pedirmos em oração, crendo nós receberemos. E nós queremos fé. Fé para viver milagres. Fé para permanecer na presença de Deus, sim. Precisamos, porque Deus Ele fez uma promessa. E nós também precisamos de fé para acreditar que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja e a sua noiva. Precisamos de fé para acreditar que existe uma eternidade, para que possamos nos posicionar em santidade, em obediência, para que sejamos alcançados, para que quando Ele voltar, nos encontre trabalhando na sua obra, obedecendo em santidade, com as lâmpadas bem acesas, cheias de azeite, como as virgens prudentes. Precisamos de fé para acreditar. Porque se não tivermos fé, nós só acreditaremos naquilo que os nossos olhos podem ver. Mas a vida é muito além do que os nossos olhos enxergam. Existe o lado espiritual das coisas. E nós que somos do reino, devemos acreditar que existe o lado espiritual.
Arriba, seca, arriba, Deus. Bendito seja o teu nome, Pai, para todo sempre. Arriba, Pai, tu és o único digno de louvor, de adoração, de exaltação. Arriba, Pai, porque com o seu sangue o Senhor nos trouxe a paz. Arriba, Deus, com o seu sangue o Senhor nos lavou, nos remiu. Deus, o Senhor nos resgatou do mundo. Nós éramos perdidos, arriba como ovelhas sem pastor. E o Senhor nos trouxe para a sua santa e bendita presença. Ó Deus, para o seu aprisco. Arriba te louvamos e te exaltamos no poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e porque o Senhor tem sido o nosso sustentáculo. Se não fosse, ó Deus, a tua graça, arriba, se não fosse, ó Deus, a tua misericórdia, já não estaríamos aqui. Ó Deus, são tantas lutas e batalhas, tantos motivos, ó Deus, para desistirmos, para fracassarmos. Arriba, Deus, mas nós podemos declarar, Ebenezer, a cada dia, Deus, nos levantamos pela tua graça. A cada dia, Deus, nos renovamos como águia pela tua graça. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, assim como o centurião de Cafarnaum, reconhecemos que somos falhos. Ó Deus, humildemente diante da tua presença, clamamos, tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Arriba, Deus, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com esopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Deus, que o precioso sangue do Cordeiro venha remover, venha retirar, arriba tudo aquilo que não te agrada. Traga, Deus, a restauração, traga, Deus, a libertação. Arriba, Deus, por andar tanto tempo pelo deserto. Ó Deus, a nossa fé esmoreceu. Arriba, Deus, a nossa fé se abalou e nós viemos até a fonte de águas vivas. Arriba, chamada Jesus Cristo, clamando, ó Deus. Arriba, Deus, nós clamamos. Ó Deus, renova-nos. Ó Deus, fortaleça-nos. Arriba, Deus, capacita-nos. Deus, porque a porta arriba estreita e o caminho é tão apertado. Oh Deus, o deserto é tão quente e tão difícil. Arriba, Deus, são tantas batalhas. Oh Deus, tantas dificuldades. Arriba, Deus, a vergonha, a humilhação. Arriba, Pai, que a nossa carne, arriba, não suporta a pressão. Oh Deus, as nossas emoções não suportam a pressão. Por isso, Deus, precisamos de um avivamento. Arriba, Deus, para que o teu Espírito seja maior, Senhor, do que a nossa carne. Arriba, Deus, para que a tua força em nós seja maior do que as nossas forças. Arriba, Deus, sem ti não conseguiremos. Arriba, Deus, sem ti não iremos alcançar. Arriba, Deus, dá-nos a fé do centurião de Cafarnaum. Oh Deus, a fé de Abraão. Deus, a fé da mulher do fluxo de sangue. Arriba, Deus, uma fé inabalável. Arriba, Deus, uma fé firmada na rocha. Oh Deus, precisamos obedecer a tua palavra para nos ajudar na nossa fé. Ajuda-nos, arriba, Deus, a obedecer. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar a tua palavra nos nossos corações. Ó Deus, para que não pequemos. Arriba, Deus, se estamos nesse poço por causa do pecado e da iniquidade, nós clamamos. Arriba, Deus, misericórdia. Arriba, Deus, pela desobediência.
Arriba, restaura-nos, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Deus, muitos estão dispostos a largar tudo. Arriba, Deus, muitos estão dispostos a abrir mão de tudo. Arriba, Deus, não permita. Ó Deus, porque nós queremos viver milagres. Arriba, Deus, nós queremos contemplar. Ó Deus, que nós buscamos todos os dias. Ó Deus, para que seja verdade. Arriba, que o Deus da Bíblia permanece vivo e sempre. Arriba, será Deus. Para que, Pai, todos possam contemplar. Arriba, o teu poder e a tua grandeza. Ó Deus, e para que todos saibam. Arriba, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ó Deus, o que será de nós se nós desistirmos? Seremos, ó Pai, totalmente dizimados. Arriba, destruídos pelo inimigo. Deus, não nos deixe submergir nas águas. Arriba, Deus, começa a semear a fé. Arriba, que move montanhas nos nossos corações. Ó Deus, que não venhamos nos abalar diante, Deus, das guerras, das batalhas. Arriba, Deus, diante das tribulações. Porque é um Deus vivo. Um Deus que ouve a oração do seu povo. Arriba, um Deus que renova as forças. Deus, queremos ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Arriba, Deus, porque a tua palavra. Ó Deus, aquele que já não consegue orar. Ó Deus, aquele que já não consegue acreditar. Arriba, Deus, aquele que até já desistiu. Resgata, Deus, e traga para a tua presença. Traga, Deus, os filhos pródigos. Arriba, traga, Deus, honra. Deus, o tempo que eles acreditaram. O tempo, ó Deus, que eles pelejaram. O tempo, ó Deus, que eles se esforçaram. Arriba, Deus, não permita que sejam confundidos e envergonhados. Ó Deus, o inimigo zombará de nós. Mas a tua palavra diz, ó Deus, envergonhados e confundidos sejam os teus inimigos e adversários. Arriba, Deus, que os nossos inimigos sejam confundidos. Arriba, Pai, que venham cair por terra. Que todos os seus planos sejam fracassados. Arriba, Deus, traga fé para a cura. Ó Deus, traga fé para a libertação. Arriba, Deus, para a transformação, para a restauração. Ó Deus, para a provisão financeira. Arriba, Deus, traga fé. Arriba, Pai, que nos fará voar como águias. Traga fé, ó Deus, que nos fará andar sobre o mar. Ó Deus, nós queremos arriba, andar sobre as águas, andar pela fé no Filho de Deus. Arriba, viver pelas promessas de Deus, porque todas as palavras passam, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Arriba, Deus, que essa palavra que é eterna, que venha a se cumprir, ó Deus, diante dos nossos olhos. Ó Deus, estamos cansados e sobrecarregados. Alivia, Deus, as nossas almas. Arriba, Deus, traga o refrigério. Fortaleça, Deus, como o Senhor fortaleceu Elias. Elias pensou em desistir, pediu a morte. Arriba, Deus, mas foi restaurado, foi renovado, foi levantado. Arriba, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos e renova, Deus, a nossa pequena fé. No poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Ó Deus, e nós clamamos, guarda-nos e livra-nos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. A nós e a nossa casa. Ó Deus, livra-nos dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Conceda-nos, ó Deus, uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.